Bom dia, sexto ano. Vamos ao nosso gabarito comentado do nosso teste de verificação de gramática. Na questão número 1, eu coloquei um texto de uma professora que pede para fazer uma redação cujo tema é Mãe Só Tem Uma. E Juquinha interpreta de uma outra maneira, né, falando da questão de que ele abriu a geladeira, viu que só tinha uma Coca-Cola e gritou, mãe, só tem uma, fazendo referência à Coca-Cola, né? E na questão número 1, eu pergunto se pode-se afirmar que a professora foi precisa na redação que ela pediu aos alunos. Essa questão era interpretativa, né? Então, eu coloquei aqui 2 sugestões de respostas. Alguns alunos colocaram que não, porque ela não explicou a proposta de modo a ter apenas um único sentido, que era para apresentar as qualidades da mãe, né? E alguns alunos colocaram sim, mas explicaram corretamente a questão de que pela vírgula aí utilizada, parece que foi apenas a questão de chamar a mãe. Mãe, só tem alguma outra coisa, né? Então eu aceitei essas respostas, é uma resposta de interpretação, então eu corrigi individualmente, né, as respostas e ela valia a questão da interpretação mesmo do texto. E então eu coloquei aqui sugestões de respostas. No texto 2, eu coloquei uma tirinha, né, desigualdades sociais, 2 pessoas aí, um falando sobre o iPad e a outra mãe pedindo para o garoto pedir alguma coisa na rua. Aí eu coloco na questão 2. A língua está sempre em mudança, em renovação. Palavras surgem a todo instante, formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. A norma padrão da língua é uma espécie de lei que orienta o uso social da língua, que é registrada nos dicionários e nos livros de gramática. 2. A charge em análise tem como objetivo principal. Era a letra D, provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. Aqui, essa tirinha falava sobre essa questão da desigualdade. Uma criança com iPad e a outra pedindo alimento nas ruas, né? E as outras opções sempre tinham um erro aí nelas, né? Na letra A, por exemplo, sendo humorística, não tem humor, né? Letra B, promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias. Também não teve isso, porque o pai ali só fala que vai comprar um iPad para a criança. Né? Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. Eu até tenho isso, mas acontece aí a questão das 2 palavras muito parecidas, né? As 2 expressões muito parecidas. Filho, iPad para você. Fio, ou você vai e pedir. Né? Então, a questão aí dessa interpretação muito parecida das palavras, das 2 comunicações, fazem com que essa questão não seja certa. 3. Na charge, além das imagens, outro recurso importante é a linguagem verbal. Aí ele fala especificamente das 2 falas. Ao analisar a linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, podemos entender que era a resposta letra E. A forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da desigualdade social e cultural dos personagens, tá? Porque eles tinham essa diferença da maneira de falar pela questão da desigualdade social. Texto 3 é uma imagem que está escrito lá, seja bem-vindo, experimente a linguiça. E peço, variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais, sendo usada de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Na número 4, pergunto, o anúncio acima segue a norma culta da língua? A resposta era não, pois há grandes desvios ortográficos aí, na palavra seja e na palavra experimente, né? Então, não era a norma culta da língua. Sabemos que quando a gente fala sobre norma culta, é aquela que se respeita o dicionário com vocabulário mais culto. 5.
Qual fator contribuiu para que o sujeito escrevesse inadequadamente este anúncio? Principalmente a falta de escolaridade da pessoa, né? Ela não conhecer a palavra correta, né? A ortografia da palavra e a questão também de fatores culturais. 6. Variedade ou variante linguística se define pela forma pela qual determina a comunidade de falantes, vinculados por relações sociais ou geográficas. Usa as formas linguísticas de uma língua natural. Aí tem uma tirinha aí também, a mãe conversando com um rapaz, falando sobre essa moda aí de ter a calça mais baixa, né? E ela pede para que ele levante a calça e ele fica triste porque ele queria ficar na moda, né? Só que foi usado aí um vocabulário bem diferente, expressões bem diferentes. E pergunto: observe a imagem retirada do Facebook abaixo e marque V ou F nos parênteses. Depois assinale a opção correta. Então, nós tínhamos que ir avaliando cada uma. Pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar. Falso, eles conseguem se comunicar, né? Eles trocam a mensagem corretamente. Na segunda, os fatores regional, escolar e social influenciam o modo de falar dos personagens acima. Sim, né? A região onde ele vive, a falta de escolaridade e a questão social. Então, verdadeira. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação, porque a linguagem é matuta. Conversamos isso várias vezes, né? Porque você não usa somente a linguagem culta, não é que as outras vão ser inaceitáveis, né? Dependendo da situação que você estiver, você pode falar de um modo mais informal. Então, era falsa. Mesmo sendo linguagem matuta, cumpre sua função comunicativa. Sim, eles estão se comunicando, nós estamos compreendendo a mensagem, então, verdadeira. Não devemos ter preconceitos com exemplos de língua como essa acima, pois há diversos motivos que explicam esse modo de falar. Aquele conteúdo que nós conversamos, que é o preconceito linguístico, onde as pessoas não devem achar que tudo que foge ao nosso normal, né, ao nosso uso, seja errado, né? Então, era a questão verdadeira. Então, aí era a segunda opção, onde ficava FV, FVV. Questão número 7 fala sobre o internetês, que também faz parte da variedade linguística, pois é a linguagem utilizada nos meios sociais quando temos um certo grau de intimidade com o falante. Aí coloquei um exemplo aí de um SMS, né? E pergunto qual é a alternativa correta. Era a letra A, que mesmo por se tratar de linguagem abreviada, porque várias palavras aí estão abreviadas, ela cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais, como internet e celular, tá? Então, era a letra A. Na questão número 8, eu falo sobre as variedades linguísticas que são criadas por determinados grupos sociais. Eu dou exemplo aí de fãs de rap, de heavy metal, dos praticantes de jiu-jitsu, de capoeira, e coloco aí um pequeno texto com várias gírias, né? Estou meio para baixo, maior mico, e peço para você falar sobre essas expressões. Aí coloco lá, as expressões pagar mico, passar o dia de bode, bater um fio, são exemplos da variedade linguística denominada por gíria. São gírias, expressões que são utilizadas por determinados grupos sociais. A questão 9, pela questão da falta da imagem, né? Nós cancelamos essa questão, então nem vou comentar sobre ela, porque alguns alunos não conseguiram visualizar a imagem. E a número 10 fala sobre a questão da palavra aí, neymaram, né? Aí coloca, nossos preços neymaram, nossos preços caíram, fazendo aí uma interpretação do contexto da Copa de 2018, sobre o Neymar, né? Que caiu o tempo todo.
E pergunto, estamos falando do processo de formação de palavras denominado de letra E, neologismo. É uma palavra nova, uma palavra criada por essa empresa, com a intenção de fazer essa interpretação à queda, né? Então, a queda dos preços. Então, uma palavra nova que é denominado como neologismo, tá bom? Como foi feita a pontuação dessas questões? Pela questão da questão 9 que foi cancelada, nós distribuímos os pontos. Então, a questão 1 ficou valendo 5 pontos, a questão 2 e 3 valendo 6 pontos, as questões 4 e 5 valendo 5 pontos, 6, 7, 8 valendo 6 pontos e a questão 10 valendo 5 pontos, tá bom? Lembrando que as questões discursivas, se o aluno não chega à resposta completa, né, não faz a interpretação completa daquela resposta, eu vou colocar valendo 3 pontos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à pontuação, essa contagem de pontos, podem entrar em contato comigo, tá? Fiquem com Deus, e qualquer dúvida podem falar.